Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber o solista internacional, talvez, que mais visite o Brasil. Oscar Buarque, tudo bem com você? Muito obrigado. Pode ser, talvez. A primeira vez, eu me lembro que fui como solista convidado em 2013. Na verdade, foi uma turnê com uma orquestra de câmara de Paris. Uhum. E desde então, eu voltei quase todo ano. Sim. Talvez seja o solista que mais veio para o Brasil nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Mais ou menos, sim. E para quem, por um acaso, não conhece o senhor ainda, nesse momento, quais são as suas atividades musicais? Então, acabo de tocar um concerto Era ontem ou 2 dias? Ontem. Era ontem? Não me lembro. Hoje é sexta-feira, né? Sim. Era a quarta-feira, eu acho. Então foi anteontem. Sim. Às vezes o meu sentido de tempo é um pouco perso com tantas viagens. Uhum. Mas a quarta-feira toquei no Teatro B32 como solista o concerto de violino para violino e orquestra de Beethoven, com a Orquestra Acadêmica do Mozarteum brasileiro. Que maravilhoso. Com quem já tinha como se pode dizer, uma ligação, uma parceria, uma colaboração há tantos anos. Eu acho que a primeira vez, as outras vezes foi para tocar no Festival de Trancoso, né? Não me lembro se foi em 2017 a primeira vez que fui, mais ou menos. Eu acho ao redor desse ano, ou 16, talvez foi 2016. Cheguei em Trancoso, toquei como solista. Na verdade, toquei Beethoven várias vezes. Só que em Trancoso, a primeira vez, me lembro, toquei o triplo concerto de Beethoven. Então tinha um violoncelista alemão que chegou. Também o pianista era brasileiro. E juntos... Quem? Pablo Rossi no piano. Exatamente, Pablo Rossi. O violoncelista era Leonard Elschenbroich, de Munique. De Berlim. E essa foi a primeira vez que acho que tocamos, então era sempre Beethoven. Outro ano voltei e toquei a Romanza de Beethoven. Então tenho toda uma série, uma história de tocar Beethoven todo foi dia. Proposital, assim, porque o senhor gosta muito de tocar Beethoven, ou foi coincidência das vezes que estava aqui no Brasil? Eu acho tem um pouco de coincidência e um pouco de na conversa entre mim e a Sabine Lovatelli, que é a diretora do Mozarteum brasileiro, pensando de possíveis peças a propor, a tocar, surgiu sempre essa ideia a Beethoven. Não me lembro se foi a minha. Eu acho que a primeira ideia do concerto triplo de Beethoven não foi minha. Mas eu já toquei. Eu acho que saiu na conversa, assim, naturalmente. Então é um pouco coincidência, mas Beethoven é realmente um grande compositor. Então é sempre um grande prazer tocá-lo. E eu já toquei em outras ocasiões. O ano passado, aqui no Brasil, toquei em Brasília, com a orquestra do Teatro Nacional, Cláudio Santoro. E também, o ano passado, toquei no Recife, a orquestra, não sei se se chama Orquestra Municipal ou do Teatro Municipal, mas tocamos aí nesse lindo teatro do estilo colonial, aí em Recife, também já toquei Beethoven. Então, já... me parece que Beethoven é muito como se diz, popular, talvez, ou bem recebido aqui no Brasil. Sim, com certeza. Mas não é o concerto mais tocado, eu acho, aqui no Brasil. Eu ia falar isso agora. Pelo menos não é o mais tocado. É a nossa sensação da nossa bolha aqui, pelo menos. De tudo que a gente acaba assistindo, a gente acaba estando sempre presente nos concertos, e não é um dos mais... Talvez a sua interpretação de Beethoven seja... Chame a atenção da galera que convida. Sempre Beethoven. Porque normalmente aqui nos últimos anos, pelo menos... Nossa, Brahms, só esse ano a gente escutou umas 4 vezes. Com solistas diferentes. Tchaikovsky... Sim, Tchaikovsky, muito tocado. Eu já toquei para Tchaikovsky também, em Brasília. Ah, legal. Sim. E quando o senhor fica bastante em casa ou não muito?
Primeiramente temos que definir onde está a casa. Onde você denomina hoje que é a sua casa? Assim, Onde o senhor mora? É uma questão, eu diria que eu vivo mais da minha mala, na verdade. Eu tenho um pequeno apartamento em Paris, perto da Torre Eiffel, muito legal. Imagino. Então, de vez em quando passo por aí, né? Depois tenho meus pais que estão na Alemanha, em Karlsruhe, e cada vez que passo para a Alemanha vou da casa da minha mãe, do apartamento do meu pai. Ouvindo agora esse sotaque, vamos começar lá do princípio. Qual é a sua nacionalidade? E então, justamente, eu nasci em Karlsruhe, onde moram os meus pais, mas o meu pai é peruano, minha mãe é do Uruguai. Então você tem uma forte ligação com a América Latina. Claro. Então aí começou e então eles são músicos também. A minha mãe toca o piano forte, se diz, piano forte. E meu pai toca o fagote, tocou por quase 40 anos na orquestra do teatro, da ópera aí em Karlsruhe, já aposentado agora. E tenho um irmão que toca o violoncelo, que é professor e solista também em Berlim. Que legal. E então eu acabo... Quem é o mais velho, o senhor ou o seu irmão? É o meu irmão. E ele começou violoncelo primeiro? Não, eu comecei quando tinha 3 anos e meio. Ele já tinha quase 7 anos, um pouco depois que eu já comecei a tocar o Com violino. uma mãe pianista e um pai fagotista, de onde veio o violino? Boa questão. Na verdade, eu com 3 anos e meio, a minha consciência estava ainda... A minha memória não me lembro certo, mas meus pais me falavam que nos domingos assistimos sempre um programa na televisão que era o concerto do domingo. Naquele domingo era o concerto de Tchaikovsky que tocou Shlomo Mintz naquela época. Então estamos falando ano 82, mais ou menos. E fiquei tão impressionado desse momento musical que acabei com todas as minhas brincadeiras, desenhar um violino, construir um violino, né, com o que tinha. E a um certo ponto meu pai pensou, talvez, realmente quero tocar o violino. Então ele organizou um violino pequeno para menino, não? Para criança. E na orquestra onde ele tocou, perguntou, não, aos colegas quem dá aulas para crianças. Assim. Então ele organizou tudo e aí comecei com as minhas primeiras aulas. Não? Que maravilhoso! Sim. E quando que o senhor se deu conta de que... Como que se deu conta de que talvez eu quero fazer isso daqui para sempre? Como trabalho? Na verdade... podemos invertir essa questão também, porque a questão que alguns talvez chega a um ponto onde uno se pergunta o que vou fazer na vida. Essa questão nunca tinha, porque já era claro desde tão cedo que eu nunca me perguntei o que vou fazer. O violino estava sempre presente. Já estava fazendo. Eu já fazia progresso, toquei em concursos. Toquei na orquestra de jovens aí na Alemanha, acabei de tocar já como jovem, como solista. Para mim era tão claro que nunca nem foi questionei. Uma questão. Não, nunca foi uma questão. Isso diz, as pessoas têm essa ideia, né? Ser solista hoje. O senhor tem ideia de quantos concertos o senhor faz por ano? Depende, mas boa questão. Por ano, talvez. Pode ser. Contando recitais e solos com orquestra? Talvez chega a ser 40, mais ou menos. Ok. 40, diria. Depende de mês a mês. Não, isso, colocando numa média, assim, são 4 concertos por mês. Colocando numa média, sim, né, se fosse sim. fazer.
Depende, talvez quando um mês tem uma turnê, tem mais concertos, outro mês é mais tranquilo. Então, variando. Mas, ao fim das contas, sim, eu acho mais ou menos correto. É uma carreira que, pelo menos eu sinto aqui para os estudantes brasileiros, é o sonho de muita gente. Viajar tocando, viajar fazendo recital e tudo mais. E no Brasil é muito difícil isso acontecer. Não sei exatamente... Tem vários motivos, na verdade, né? Mas é muito difícil alguém conseguir fazer isso sem ter um trabalho fixo em algum lugar. Né? Por exemplo, então, a gente tem aqui, por exemplo, o professor Dr. Carmelo de Los Santos, que é um excelente violinista brasileiro. Ele tem... ele agora está de espala da Orquestra Filarmônica do Novo México e é professor da Universidade do Novo México. E sim, dá os recitais e solos e não sei o quê. Mas se fosse só isso, talvez não daria, entendeu? Teria que ter uma outra coisa. Como que pro senhor foi esse processo de construir para poder ter bastante oportunidades de recital, de solos? Então, eu acho, primeiramente, no meu caso, me considero um caso um pouco excepcional. Não sou o único, tem outros também que conseguem, mas é relativamente excepcional porque sem outro emprego fixo como professor ou espala de uma orquestra, é bem mais difícil, é bem mais complicado. Eu passei muitos anos com essa questão também de estabilidade, como faço de ano a ano, não sabendo exatamente como vou acabar pagar todas as minhas contas ao fim do ano, né? Ou ao fim de cada mês. Que no final das contas, até solista tem boleto para pagar, claro, né? Claro. Tem um apartamento, violino, é muito caro também o seguro do violino. E as viagens sempre custam. Então, não sei, inicialmente eu acho que não foi consciente. Para mim é só que eu tinha essa ideia boêmia, talvez um pouco de um espírito mais livre. Tem uma peça que eu compus que chamo também assim, Espírito Livre. Que legal! que eu amo essa liberdade, flexibilidade de tocar aquilo que me interessa e também nesse ambiente ou nessa posição de solista que sempre é algo mais elevado, mais especial, uma responsabilidade maior também que requer, né, mais preparação e é como se diz, um desafio, mas um desafio eu gosto desse desafio para sempre melhorar. Claro. Essa era a minha ideia, e porque uma vez que tem um posto fixo, já o negócio, a situação é segurado. Então, o desafio depende também de uma pessoa pessoalmente, mas já essa necessidade existencial que você tem que dar tudo o que tem, não está necessariamente, porque quando está uma situação segura, você pode já relaxar. Se acomodar um pouquinho mais. Eu não posso relaxar. Eu, como solista, sempre tenho que estar puxando para o máximo, para manter o meu nível, para melhorar, para manter as relações com todos os organizadores e continuar, ter uma continuidade. E isso é muito difícil. Tem que sempre renovar essas relações e assegurar que tenho ano por ano suficientes concertos. Inclusive o professor que eu citei, ele é uma dessas exceções também, no sentido de que também está se desafiando o tempo todo para tocar melhor. Porém, se a gente vai colocar assim na balança, claro, tem um critério que talvez ele seja inegociável, que é tocar muito bem. Esse critério é inegociável. Claro. A gente nem está falando muito disso, né? Tem que estar tocando muito bem, tem que estar sempre com tudo em dia. Tem muita gente que toca muito bem, tem tudo em dia e não consegue. Sim. Pode ser porque a pessoa é insuportável, ninguém quer trabalhar com ela. Acontece. Não, mas eu acho, em geral, tem outra razão. Na verdade, quando eu fiz os meus estudos, eu estudei na Filadélfia, nos Estados Unidos, no Instituto Curtis, que é um dos mais importantes no mundo. Lang Lang, na época, era também
estudante, quando estava aí. E muitos anos atrás, Leonard Bernstein até estudou aí no Curtis. Então, uma instituição muito, muito importante. E o foco era, claro, sempre para desenvolver os talentos desses músicos que é muito difícil já entrar. Em Curtis é mais difícil entrar que entrar no Harvard University. Então, todo mundo era já um grande talento para começar. E muitos já, inclusive, fazendo recitais e solos. Exatamente. Então, aí, nessa época, quando uno tinha já um pouco mais de sorte ou bons conexões, você arruma alguma agência e aí a máquina a funcionar. Começa a funcionar. Mas se você depois, como é no meu caso, acaba os estudos e fica sozinho aí no mercado, digamos, no mercado de solistas, aí fica difícil. Aí tem que ver como faço para me vender, como faço para propor, né, a minha arte para as orquestras, interessar diretores e organizadores, etc. Porque isso é um aspecto que não aprendi assim de um jeito assim concentrado quando estudei música. Depois eu estudei também alguns anos em Viena. Aí também, sobretudo, era para melhorar tecnicamente, musicalmente, desenvolver a arte musical. Mas uma carreira é também uma arte, manter uma carreira, conseguir concertos, manter relações com diretores e com organizadores. Tudo isso é outro aspecto que eu, ao fio dos anos, cheguei a aprender instintivamente, mas também por necessidade. Hoje em dia, eu acho que já tem programas que estão mais concentrados para músicos aprender isso já na hora, ou paralelamente, quando você estuda, porque tem que estar bem organizado, tem que ter todos os contatos que você tem organizado, cada novo contato, cada novo diretor, organizador, tem que bem certinho, tem que ter a sua lista de profissional, digamos, e regularmente escrever, ligar. Tem todo um processo que tem que se habituar, porque um artista tem, como se diz, uma maneira, às vezes, como eu também, de viver um mundo um pouco à parte, sonhar, um mundo sonhando, assim, de inspiração. Mas temos também... pé no chão, vida real. Exatamente, e aí, nesse momento, estar bem organizado, bem ativo. Hoje em dia, as redes sociais, super importante. Isso aprendi também, aos poucos. Agora, com os meus colegas, todo mundo acaba agora colocar mais coisas, mais vídeos, fotos de concertos, etc. É muito importante também, hoje em dia, para cada artista, criar, haver o seu próprio público, cultivar um próprio público. Isso também não sabia antes, estou aprendendo. E como realmente funciona, a que ponto ainda não compreendo. Eu sei que é importante, então aí continuo aprendendo, na verdade. É muito interessante ouvir o senhor falar isso, porque eu acho que de vez em quando eu escuto uma frase que para mim nunca fez sentido, que de alguns colegas músicos, e tá tudo certo, eu entendo que as pessoas não gostem de se expor tanto, né? Ou não gostem de ter que se expor para conseguir coisa, ou ter que ligar, ter que mandar mensagem para conseguir coisa. E de vez em quando eu escuto a frase que é assim: poxa, antigamente era só tocar bem para conseguir as coisas. E a impressão que eu tenho eu acho que eles não fazem a menor ideia como era antigamente também. Porque eu acho que tocar bem nunca foi suficiente. Sozinho. Sem você fazer contatos, sem você ser legal com as pessoas, sem você... Teria perguntar, porque uma vez eu me lembro, quando eu estudei nos Estados Unidos, era com um professor que se chamava Aaron Rosand, que infelizmente já faleceu alguns anos atrás,
Mas ele me falou, ou ele mesmo em um vídeo, eu acho que está no YouTube, ele fez uma entrevista, ele falou que um violinista muito importante que se chamava Henrik Schering tinha uma pequena caneta e dentro escreveu o nome de cada organizador de concertos que ele conhecia. E com cada página colocou as características, um pouco mais quem era essa pessoa, como se chamava o cachorro dele, e a mulher, e a família, e coisas assim, para se lembrar, para cada vez quando entra em contato, pode entrar em contato de um jeito muito mais pessoal. Então, isso já era importante. Na época de Henrik Schering, que estamos falando dos anos 60, 70, 80, quando Schering era né? Não sei se todo mundo fez isso, mas Henrik Schering parece que fez. Né? E se não é bom de contatos, tem que ser muito bom, pelo menos de marketing pessoal, né? Claro, claro. Você vê, por exemplo, eu gosto de usar sempre o exemplo do Paganini, né? Eu não sei se ele fazia contatos no nível pessoal, mas, por exemplo, começa a surgir histórias de que ele tem um pacto com sei lá o quê. Tá, então agora só vou fazer concerto de preto. Eu não vou desmentir, se estão falando e estão vindo no concerto. Bom, essa era uma época muito diversa. E Paganini, na verdade, era o primeiro rockstar da história. Como ele fez, não sei, ele já tinha um nome muito conhecido na toda a Europa, mesmo quando ele ficou em realidade em Itália a maior parte da sua vida. Ele só saiu tocar fora, eu acho que foi no ano 1828. O primeiro concerto fora da Itália foi em Viena. Mas ele nasceu em 1782. Então, quando já era 1800, 1805 ou 10, por aí, o nome Paganini já estava famoso em toda a Europa. Só que ele saiu muito mais tarde. Ele estava um pouco também tinha uma doença, então preferiu não viajar tanto. Depois sempre, porque já ia ir para Viena em 1820, eu acho, e já tinha a convite. Então esperou para se sentir melhor e finalmente chegou muito mais tarde. E aí começou realmente a sua carreira internacional, porque de Viena foi para Berlim ou para a Alemanha, para ir Paris muitas vezes, Londres, e aí tocou. Mas a quantidade de histórias que tem de histórias sobrenaturais, assim, eu fico impressionado. Você já escutou a história do ovo? Como? Do ovo? Ovo? Não. Qual é essa? Do ovo? Não. Tem uma história que eu li isso num livro de histórias sobre Paganini, né, que contavam sobre Paganini, que para tocar no nível que ele tocava, e os relatos dizem que ele tinha uma postura meio anormal para tocar e tudo mais, imagino que sim, ele teve que botar um ovo, e aí ele tocava com esse ovo debaixo do braço. Nossa! E dentro desse ovo tinha um diabinho. Pesquise na internet, tem essa história. Tem tantas histórias, sim. Eu pensei, cara, o cara era uma figura tão meio mística, assim, que as pessoas inventavam coisas. Ele era muito inovador. Do ponto de vista técnico, ele realmente conseguiu a descobrir possibilidades que ninguém antes nem sonhava. Então ele conseguiu, também porque tinha uma fisionomia muito particular, os dedos muito longos e muito flexíveis, que era ligado a uma doença também, porque o dedo pode, não sei, ir muito longe. Então ele conseguia fazer coisas que outros fisicamente não podiam, na verdade. Mas além disso, em geral, uno pensa o Paganini é o maior violinista, sobretudo por a técnica que tinha. Mas tem, como se diz, contemporâneos de Paganini, que foram os concertos, escreveram também que na verdade o que mais tocou eles do Paganini é a emoção. O
que uno não sabe tanto, e Paganini escreve também ele mesmo, que para ele como se diz, fazer outra pessoa sentir tanta emoção, ele tem que sentir essa emoção primeiro em si mesmo. Então ele tocava, se ele queria chorar, ele chorava tocando para que o público chore também. E, então todas essas emoções que uno quer provocar não, no público, uno tem que passar uno mesmo para chegar não, a transmitir isso. Então isso é uma dos segredos também do impacto de Paganini, de que ele era capaz, como um ator muito bom, muito forte, de realmente viver toda a paleta de emoções para o público ficar aí, né, tão impressionado e falando em impressionado, a galera, talvez tenha gente que está assistindo e está impressionado com o seu português. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Porque para uma pessoa que não é brasileiro nativo, ter um português e que viaja o tempo todo, falar um português fluente tão bem assim, como você aprendeu português? Mas primeiramente eu já falo várias línguas para começar, porque eu nasci na Alemanha, mas os meus pais de Peru e Uruguai, então eu falo espanhol há muito tempo, que já é um pouco mais próximo ao português, né? Depois eu aprendi inglês e francês na escola e quando fui a fazer meus estudos nos Estados Unidos, peguei algumas aulas, 2 anos de aulas de italiano. Então tudo isso ajuda também, né? Porque o vocabulário mais ou menos tem relação. E quando cheguei no Brasil, bom, já falei para você antes, eu tinha uma namorada por um tempo, uma paulista, e acabei aprender português também. Então, para o senhor, o português é que foi a língua do amor? Não só português, mas é uma das línguas do amor. Sim. Muito bem. E das vezes que o senhor veio no Brasil, que o senhor lembra, qual foi assim, o acontecimento mais marcante até o momento? No Brasil? Mais marcante. Eu acho, bom, uma das memórias, se falamos de música, era o Festival de Trancoso. O Festival de Trancoso era tão maravilhoso, muito internacional, um nível altíssimo, mas ao mesmo tempo uma atmosfera como de família. Você podia se relacionar com músicos da Filarmônica de Berlim ou de Munique, ou grandes músicos dos Estados Unidos chegavam e era um ambiente muito festivo, muito caloroso, não? Então era muito lindo ter esse espaço, esse ambiente de estar juntos, assim como amigos próximos. Então isso eu achei muito inspirador e adorei esses anos. E teve algum acontecimento engraçado assim que o senhor lembra? Eu não acredito que aconteceu isso. No Brasil? É. Uma questão. Algo engraçado, de repente trágico. Não sei. Eu me lembro uma das memórias mais também impressionantes para mim era o Carnaval do Rio, que sempre falaram em algum momento, eu acho que foi, não me lembro que ano, mas foi, alguns anos atrás eu estava no Rio e pensei, ok, vou ver o que era realmente o Carnaval do Rio. E nossa, eu passei a noite toda aí, né, porque das 10, mais ou menos 9h30, 10 de noite até às 6 de manhã, quase. Isso me impressionou tanto. Eu pensei, nossa, nunca vi um negócio tão impressionante, tão bonito, tantos costumes, tanta energia com a música, todo mundo dançando. Nossa, isso foi também muito marcante, na verdade, na minha experiência no Brasil. E na vida do senhor como um todo, de acontecimentos memoráveis, assim? Exatamente, absolutamente. Exatamente. E, em outros países, não necessariamente no Brasil?
Acontecimentos memoráveis. Bom, se penso Não necessariamente de música, pode ter a ver paralelamente. É que eu sempre penso em música. Tem um concerto memorável, eu me lembro, era o concerto do Ano Novo, que era, eu acho, em 2007, que toquei na sala Gewandhaus em Lipsia, ou Leipzig, se diz na Alemanha, Leipzig. A cidade, Leipzig, é conhecida também como uma das cidades onde trabalhou, morou Johann Sebastian Bach, também Felix Mendelssohn. Então, é uma cidade que tem uma tradição muito importante musical. Essa sala é uma das maiores salas na Alemanha. Então, nesse concerto do Ano Novo, então era 1º de janeiro, foi divulgado ao vivo na rádio MDR, que é a rádio da Lipsia, que também muito importante, chega a muitas pessoas. Então, eu me lembro a emoção que tinha tocar como solista nesse concerto que estava lotado, porque era concerto do Ano Novo, e tocar como solista e sabendo que ao vivo as minhas notas estavam transmitindo. Nossa, foi uma emoção em particular. Mas saiu muito bem, né? Porque é uma nervosidade positiva, porque funcionou, mas era muito legal, na verdade. Que maravilhoso, que maravilhoso. E, diga... Tenho uma dúvida aqui, a gente tem muita gente que acompanha, que não são só estudantes que estão começando, a gente tem muitos estudantes e músicos, violinistas... Espalas de orquestras por aí. Que acompanham a gente por aqui. Sabendo que o senhor tem uma rotina extensa de solos, né, de concertos, não necessariamente são mesmo, a gente já sabe que as pessoas gostam muito de ouvir Beethoven, né? O senhor tocando a sua interpretação. Mas como que é essa preparação quando o senhor vai fazer um concerto? Quanto tempo de intervalo entre um e o outro? Essa pergunta é para os nerds da audiência. Porque eu sei que, né, o senhor falou que não tem o seu apartamento lá, acaba não ficando tanto tempo quanto gostaria. Mas como que é essa preparação? Vai se preparando nos hotéis? Quanto tempo anos de antecedência que chega esse repertório? E para manter a técnica também, né? Isso é uma curiosidade. Então, a minha vida é muito dinâmica. Então, vou de um concerto a outro, de um repertório vou mudando a outro. Então, na verdade, a preparação é muito... não é exclusiva um repertório, depois preparo outro repertório. Muitas vezes vai paralelo. O primeiro concerto mais importante agora era o Beethoven. Apenas acabou o concerto, o dia seguinte já toquei muito Johann Sebastian Bach, porque o meu próximo concerto é Bach. Mas eu já estava estudando Bach paralelamente antes, chega num nível que você já tem tudo para já estar pouco a pouco preparado. E assim em diante. Então, muitas vezes, essas preparações têm vários repertórios paralelamente que estou preparando o chão, né? Para na hora que quando realmente tenho poucos dias para o concerto, aí já me concentro muito mais, mas já tinha uma preparação. Agora, quanto tempo? Não é realmente eu não defino realmente, eu vivo da preparação o tempo todo, na verdade. Depende da minha disponibilidade, do tempo e de quando acontecem esses concertos, esses a diferentes complexidade repertórios. De cada um deles. E também depende de qual repertório. Tem um repertório que já conheço muito bem, então eu já sei, com relativamente pouca preparação, posso arrumar um programa. Tem outros repertórios que é novo para mim. Aí tem também duas categorias. Pode ser fácil, pode ser difícil, né? Aí tenho que, obviamente, se tem um repertório novo que é difícil, tenho que planejar mais tempo, mais antecedente. E assim em diante, mas é muito natural, porque... Aqui no Brasil, os estudantes, eu não sei como é no restante do mundo, vou falar aqui porque eu moro aqui, eu tenho contato com as pessoas. Sim.
A gente tem o hábito a gente fala de estudar técnica pura, que é manter escalas e arpejos para sempre ali diariamente. Então, um conselho para os estudantes que estão ouvindo, para os músicos que estão ouvindo, escala e arpejo todo dia? Ou uma outra coisa que o senhor acha também que agrega? O que o senhor faz de limpeza? Então, mas depende. Eu no meu repertório, por exemplo, se pegamos o Beethoven, está cheio de escalas, é cheio Começa de com arpejo já. e octavas e tudo isso. Começa com a orquestra tocando uma sinfonia à parte. Então, na verdade, tudo isso já está integrado. Tinha um período onde fiz um tipo de preparação desse jeito e depois... Mas a minha vida com viagens e com tantos repertórios diferentes voltou tão, como se diz, ativa, me fica tão pouco tempo que eu já, na verdade, eu vou diretamente para a peça, hoje em dia, mas tem que ver também com o nível onde uno está. Porque vou falar um nível médio, que é, para não ser injusto, vou definir como nível médio, o pessoal que está estudando Mendelssohn, que está nesses... Pela primeira vez. Pela primeira vez. O que o senhor indica que não pode faltar, assim, como técnica? Então, os arpejos e octavas também, e escalas são realmente essenciais. Quando uno estuda, está, sobretudo quando uno estuda pela primeira vez concertos como Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, etc, etc. Eu agora já faz décadas que toquei esses concertos, então aí já estou em outro nível e estou estabelecido. Mas claro, nunca é mal rever toda a técnica e revisitar tudo isso. Mas hoje em dia eu me concentro em estudar esses aspectos já estão integrados, sobretudo em uma obra como Beethoven, como também em Johann Sebastian Bach, está cheio de arpejos já. E hoje eu me concentro mais em trabalhar muito com metrônomo, por exemplo, para realmente, como meu professor em Viena me indicou, que era o primeiro violinista do quarteto Alban Berg, sempre saber nas passagens ou movimentos que você toca, qual é o seu tempo. Nesse momento, com o tempo você pode mudar também, mas tem que saber qual é o seu tempo nesse momento e estudar com metrônomo para saber, porque tem muitas vezes tendência em certas passagens de correr, em outras passagens de tirar para trás, e uno não percebe, na verdade. Ontem eu di aula aqui para alguns violinistas do Mozarteum brasileiro. Eu indiquei a mesma coisa, porque eu vi que tem tendência, por exemplo, em passagens mais difíceis, ficam um pouco nervoso e começam a correr. Né? Outros, como quando uno toca sem piano, sem acompanhamento, uno já não respeita completamente as pausas. Então, uno toca uma frase, tem uma pausa, mas uno já começou. Então, uno não respeita tudo isso. Então, é muito importante para mim tocar com metrônomo por um tempo, para já acabar com essas tendências ruins, de não correr, não tirar para trás. Tempo, comer pausa. Exatamente. E em um certo ponto já você sabe, ok, essas tendências já estão controladas, aí já pode se concentrar para mais musicalidade, fraseo. Nesse momento, com intenção, tomar tempo. Mas aí já é uma questão de como se diz, interpretação. Interpretação. Sim. Muito bem. Mais perguntas nerds? Eu tenho várias. Várias? Eu quero só fazer um parêntese. E se caso o senhor não concorde, o senhor pode não concordar. E tá tudo certo. Tá. Fazer um parêntese aqui. Porque algumas pessoas podem escutar isso. Internet, você sabe como é que é, né? Algumas pessoas podem escutar isso e aí a pessoa tá estudando livro 2 do Suzuki, livro 3 do Suzuki. Então o Oscar não estuda a escala mais, então eu não preciso estudar a escala também. Não foi isso. Tipo, não foi isso que ele disse. Exatamente. Na verdade, cada músico
Tengo un amigo que se llama Gustavo Beitelman, un grande pianista que trabalhou com Piazzolla. Hasta Piazzolla fizemos até um disco sobre Piazzolla. Ele me falou em espanhol, vou reproduzir em espanhol original, ele me falou cada maestrito com seu librito. No? Quer dizer, cada maestro tem o seu próprio livro, librito, quer dizer, o seu próprio conceito de como trabalhar. Então, na verdade, isso é uma boa dica, porque, ao fim das contas, quando você, claro, estuda com algum professor, ele ou ela... Aqui, maestro, a gente é professor. Claro, professor. Então, o professor vai orientar o estudante a trabalhar de uma certa forma para melhorar, etc. Mas na hora que você é independente, cada um tem que desenvolver o seu próprio conceito. Você vai olhar a outros lugares, talvez vai ter outros professores também, e aí vai achar diferentes conceitos. Até que, no final, você tem que, com a experiência, achar qual é o conceito que funciona melhor para você individualmente. Sim. O que não é em 2 anos que você faz isso. O Oscar é um solista internacional que está aqui. Ele não faz isso, mas se o seu professor está te pedindo escala, amigo, só faça, exatamente. Porque eu já passei por isso e nesse momento era muito importante. Porque a primeira vez que eu toquei Beethoven, o concerto de Beethoven, por exemplo, nessa época, obviamente, eu trabalhei toda a técnica paralelamente. Porque não dava, senão, precisa essa preparação. Até porque... Vamos pensar agora assim, quantas vezes você já solou Beethoven? Não sei. Por baixo. Difícil dizer, porque quando eu toquei a primeira vez Beethoven... Eu quero chegar nesse nível, gente. É esse nível que eu quero chegar. Tantas vezes que ele já perdeu a ponta. Sim. Meta pra todo mundo, gente. Esse nível que vocês têm que chegar. Quantas vezes que eu já toquei tal coisa? Eu penso nisso quando eu tô a corda solta. Eu sou uma pessoa que te sigo na rede social desde sempre, né? Inclusive, Sim. muito obrigada pelas respostas prontamente para estar aqui hoje. A gente já tá nessa negociação, tem meses que a gente tá sabendo Sim. pra cá. Inclusive, mês passado, dia 24, eu achei que ele tava chegando e mandei, como é que tá a preparação pra viagem? Não, era 24 desse mês. Sim. Fiquei sabendo recentemente que vocês estavam num encontro privado. Ele faz parte de uma sociedade secreta, gente. Exatamente. Pode conversar sobre isso? Ou ela é secreta mesmo? Não precisa dar muitos detalhes, mas eu queria saber como foi. Não, isso. posso falar. Agora que já passou. E vai deixar de ser secreta agora. O que é segredo é sempre o lugar onde se faz. Antes de acontecer. Depois não tem problema. E porque é um clube muito exclusivo. Se chama Clube di Guarneri del Gesù. Então, esse luthier tão hoje em dia tão famoso e conhecido tanto como Stradivari, no mesmo nível de qualidade e também de valor. E por isso é tão segredo, porque o valor de um violino de Guarneri del Imagina, Gesù... vai encontrar todo mundo com os instrumentos lá. Exatamente. Você postou, né, que estava a caminho, mas que não podia dar detalhes. Quando terminasse, iria publicar, porque não pode nem postar foto durante o final de semana para não se identificar o lugar, né? Não postei fotos do lugar, só de adentro talvez, porque não se pode achar realmente. Você acabou colocando mais coisas e tinha uma pessoa lá com você... Que eu acho que é o organizador, inclusive. Eu acho que Exatamente, o fundador era o David Garrett, que tinha essa ideia 2 anos atrás. Agora, posso falar bem a real? Sim. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra ela. Vou falar bem a real mesmo. Tenho permissão? Isso não é uma desculpa bem esfarrapada pra você poder tocar em outros bons violinos e conhecer uma galera legal? Uma quê? Tipo, eu tenho um Guarneri del Gesù, sou famoso, tenho meu nome, meu dinheiro, essas coisas. Vou montar uma sociedade pra galera se encontrar, que assim eu posso experimentar os violinos deles e conhecer essa galera. Pode ser, não sei. maravilhoso. E mesmo se for
Não, eu acho incrível. Faria o mesmo, inclusive. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, porque Sim. não existia antes. E nós, violinistas, solistas, sobretudo, temos uma vida Agitada. mais isolada também. Sim. Isolada, sozinho, sempre no hotel, de um lado a outro. E é um pouco diferente quando você faz parte de um grupo de câmara ou uma orquestra. Mas como solista, e somos tantos, porque Guarneri del Gesù é mais um instrumento de solista. E tem menos do que Stradivari, ou não? Muito menos, tem só talvez 170 instrumentos. De Stradivari tem mais de 600. Então. Tem uma diferença maior. Queria saber como que foi como recebeu esse convite, como que foi essa, meu Deus, estou sendo convidado para um encontrinho da galera legal. Nossa, foi muito engraçado, porque o David Garrett, bom, eu sabia que existia, mas não era, eu não seguia tanto ele, porque ele tem um repertório muito diferente, então não é realmente que eu me interesso tanto por tocar música de Michael Jackson ou assim, no violino, né? Eu gosto do Michael Jackson, Sim, mas claro. nunca tinha essa ideia e então não tinha muito ponto de contato até lá com David Garrett. Mas um dia chegou um e-mail dele direto para mim, e abri, li e me disse que quer fazer esse clube, me convida para esse clube de Guarneri del Gesù. Não podia acreditar, pensei, nossa, é possível, David Garrett me escreve a mim mesmo, que está acontecendo? E tem que tomar cuidado porque muita gente faz perfil fake dele, né? Exatamente. Esse caso foi um e-mail, Mas ao fim do e-mail ele colocou o seu telefone portável, não? Celular. Então na hora eu liguei para ver e realmente ele. Então ele respondeu e quase na hora eu percebi que era realmente David Garrett, não era como se diz, um golpe, alguma coisa. Então falamos, ele era muito ele é muito simpático, na verdade, muito simpático o cara. E combinamos então fui para o primeiro encontro que foi 2 anos atrás em Berlim. Nos convidou todos a apartamento seu no centro de Berlim. E depois fomos à Filarmônica de Berlim. Ele pegou a sala, pediu para 2 horas a sala, e tocamos aí também todos os instrumentos. E juntamos mais ou menos 23 Guarneri del Gesù. E, depois, mais de 10%. Sim. E o ano seguinte, quer dizer, o ano passado, foi o segundo encontro e fizemos perto de Piacenza, na Itália, em uma grande vila. Ele pegou uma grande vila com piscina. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Com piscina, e ele realmente organizou também um ambiente festivo, com jantar e com drink, champanhe, tudo completo. E chegaram também mais ou menos quase 25 instrumentos e também convidou um pianista, e essa vila alugada tinha um pianoforte. Então organizou para todo mundo, para que cada violino seja tocado durante o concerto. Então cada violinista tocou, mas tocamos vários. Eu toquei o Guarneri que eu trouxe, mas toquei também com outros Guarneris. Isso era muito legal também. Exato. Para ter uma noção como... Eu sei que o Guarneri que toca é muito bom, mas onde está em relação aos outros? É muito interessante. E aí também perceber qual é o som de Guarneri. Não depende só de um violino em particular, depende saber... Quais são as características gerais. Gerais, tocar os outros. Então era muito legal isso. E este ano, o mês passado, agora em 2 meses quase, em setembro, foi o terceiro encontro perto de Berlim. Uma vila também. E aí... Um lugar lindo, porque eu acompanhei, assim, é um lugar lindo. Lindo. Exatamente. Uma mesona, assim, os violinos em cima, eu falei, gente, que Sim. sonho. E aí, esta vez era um pouco menos, acho que eram talvez 17 Guarneri, mas mesmo assim,
è sempre un grande evento, sempre con ese pianista que tocó con nos e tocamos. O resultado, ao fim, eram 2 dias, ao fim sempre tem o concerto. Para tocar, ouvir todos os instrumentos e fazer festa, né? E conhecer os colegas. E conhecer essas outras pessoas, poder trocar essas informações. E o nível do networking que dá para fazer, né? E o que é interessante é que são convidados também expertos de violinos. Era um experto de Londres, veio, né? Um luthier, outro veio de Amsterdã, outro da França. Então, de diferentes lugares tinha esses luthiers expertos de instrumento, que era muito interessante cada experto olhar para o instrumento que você trouxe para dar a sua opinião e dizer, eu penso isto ou aquilo. E às vezes tem, como se diz, surpresas. Tipo, a pessoa descobrir que o... Que não é um Guarneri. Eu sabia! Sim. Tipo que tem instrumentos, ou pelo menos tem instrumentos onde não é tão claro. Se diz é um instrumento em dúvida. Pode ser um Guarneri, mas não é tão claro. Tem coisas um pouco estranhas. E quando o senhor entregou o seu instrumento para os experts darem uma olhada, o senhor não ficou com o coração assim, meu Deus, meu Deus? Não, mas é um violino particular aquilo que estou tocando, porque é um dos Guarneris que foram descobridos mais recentemente, 3 anos atrás, que não tem nome, que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quem tocou antigamente, não foi tocado por muito tempo, então é como realmente um instrumento misterioso. Acham que é um Guarneri, mas tem perguntas ainda um pouco abertas, porque não se sabe de onde vem. Mas falando de estrutura, os luthiers acreditam que seja um Guarneri, provavelmente. Acreditam que é um Guarneri, mas acreditam que possivelmente pode ser também o trabalho de Stradivari, porque tem... Mas aí é difícil, porque Stradivari e Guarneri eram próximos, eram colegas, até eram... vizinhos, por um tempo eram realmente vizinhos, e do ponto de vista de madeira às vezes trocaram, porque o violino que eu toco... Ô Guarneri, acabou o abeto aqui, você pode mandar. O que é interessante o violino neste momento está em Paris. A madeira é muito similar com a madeira que Stradivari usou nos violinos dele, então uno tem essa pergunta, como é que Guarneri acabou ter acesso à mesma madeira que Stradivari usou para 10 Stradivaris dele. Então tem todos esses violinos que se sabe, todos esses são Stradivaris, tem a mesma madeira, a mesma origem, e de repente tem um violino de mais, mas que é um Guarneri. Então fica uma pequena dúvida, talvez, mas como é possível? Ou talvez colaboraram, então não se sabe, então é um pouco... Mas isso para dizer também que a qualidade da madeira é a mais alta, é muito bonito. Mas já pensou que ruim o senhor descobrir que não é um Guarneri, foi um que os dois construíram juntos? Olha que ruim. Sim. Que péssimo, né? Sim. Não, a história está cheia de mistério desse ponto de vista. Nós recebemos... Não, que tem a ver com o que ele falou agora. Aí você fala, segura. Tá segurando? Aí, ok. Nós recebemos um convidado que tem um Strade e a voluta é do Villaume. Ah, é? Tipo, o corpo é do Strade e aí provavelmente o Villaume como que chama? Restaurou e tava com a voluta perdida por qualquer motivo e ele colocou uma voluta dele. As Fs desse Guarneri, as Fs são no estilo Guarneri mesmo. Sim. E aí só a madeira que é diferente ou as Fs, voluta, a construção parece Guarneri e a madeira é de Strade? Só para o meu cérebro... A construção parece Guarneri, porque o violino é um pouco menor. O Stradivari tem tendência a ser violinos maiores em comparação a Guarneri del Gesù, um violino um pouco
como se chama? As medidas. Medidas um pouco menores, mais pequeno, mas um som incrível. Então, pela característica das medidas e pelo som também, é mais próximo a Guarneri del Gesù. Mas quando uno olha a madeira, uno sabe que é madeira que era de Stradivari, na verdade. Uhum. Então é por aí uno está tentando reconstruir, mas como fazer reconstruir a história? Como chegou a, né, E o fazer verniz? isso? A louca, gente, essa parte muito me interessa. E o verniz? E o verniz, Porque o verniz do Strade era feito na farmácia da cidade, né? Ele Aham. comprava o verniz da parte dessa farmácia. Existe ainda lá em Cremona. uhum. E ele ia lá e pegava o vidrinho para fazer as receitinhas. Aí o verniz é diferente dos vernizes do Aí Strade. não sei dizer, não perguntei isso. Agora, sabe o que coisa que tá na minha cabeça? É o David Garrett no Google, assim, ó. Guarneri del Gesù, pra pesquisar na Wikipédia de cada violinista que instrumento que tocam pra poder saber quem que são essas pessoas. Quem são as pessoas? É assim que ele chegou. Ou nas redes sociais. Eu acho que ele, nos sites, então ele me achou desse jeito, porque eu coloquei no meu site que tô com Guarneri del Gesù, no Facebook, e cada vez que toco concerto coloco que Qual foi o que violino? qual foi o violino. Então, a um certo ponto, ele me encontrou. Que maluco, que maluco. Muito bem. Pra saber ir atrás de tanta gente. Porque a gente sabe que tem pessoas que acabam, né, utilizando, que vem de alguma instituição, que está de empréstimo, né? Mas chegar em todas as pessoas, achar. abordar todo mundo, mandar um e-mail escrito: olha, oi, tudo bom? Aqui é o David Garrett, queria te convidar para um encontrinho dos meus amigos, mas não pode divulgar nada. Mas, assim, muito Na interessante. verdade, isso nem foi uma condição Pela segurança oficial, das pessoas, né? porque esse tipo de segurança é natural para qualquer violinista ou músico Que tem um instrumento de valor. ou proprietário que toca um instrumento de tanto valor. Então, não me lembro nem haver visto em nenhuma mensagem que isso era uma condição particular, mas é natural para cada nós Bom tom, né? Se você de sabe não legal, divulgar você- onde vamos fazer isso, porque não é no interesse mesmo, né? Não é no meu interesse que alguém na internet saiba onde vou em clube como esse Uhum. com esse Mas violino. ele também não colocou nada. Eu acho que ele que não sigo colocou ele. nada. Ele Eu acho não é colocou por nada. interesse próprio que ninguém vai divulgar antes, né? E o senhor veio para o Brasil, hoje está participando aqui do podcast, mas o senhor veio para outras atividades. Para quais atividades? O senhor comentou que deu aula para o pessoal do Mozarteum Sim. ontem. Teve um concerto com a orquestra do Mozarteum nessa última quarta-feira. Sim. Tem mais alguma atividade para fazer ainda no Brasil? Sim, então, amanhã eu vou para Porto Alegre, onde vou tocar na igreja, eu acho que foi São José. São José, o senhor tinha falado isso. Igreja São José. Um concerto o dia domingo, às 17 horas, organizado pela Sociedade de Bach, Johann Sebastian Bach, ali em Porto Alegre, em conjunto com o consulado alemão. Consulado legal. alemão que apoia esse concerto, que fez essa convite também para mim. E aí vou tocar, então, a Chacona de Bach, a primeira sonata e a terceira partita. Então, todo um concerto violino só. Caramba. Sim. Caramba. 1 hora e pouco de música, não? E mais ou menos 1 hora, sim, mais ou menos. Caramba. Mas é Isso- uma concentração sem parar, né? Porque- Já aconteceu o concerto quando você está assistindo isso, mas eu vou pedir pro senhor mandar pra gente o encarte do concerto, Sim. que aí a gente publica antes do podcast ir ao ar, pra quem ótimo. estiver por lá poder assistir. E mais alguma pergunta, produção? Eu tenho vários, mas agora é off. Ok. Mas a primeira pergunta que você fez onde moro, onde está a minha casa, para terminar, porque aí não cheguei. Então, eu tenho esse apartamento perto de Paris, depois os meus pais, o meu irmão também em Berlim, onde
vou muito seguido, temos projetos juntos. Tocamos como solistas este ano na Sala Filarmônica de Berlim, o duplo concerto de Brahms, por exemplo. Mas também temos coisas como música de câmara, projetos. Mas além disso, a maior parte do tempo eu realmente vivo da mala. De vez em quando passo por Paris, mas me considero mais um cidadão do mundo, um cosmopolita, e vamos ver até que ponto. Mas é uma experiência muito interessante porque me permite sempre passar de uma cultura a outra, de uma língua a outra, de um país a outro, e isso enriquece, na verdade, a minha experiência, que acho para mim pessoalmente mais interessante que ficar o tempo todo em uma cidade como orquestra, ligado a uma orquestra, uma instituição, né? Eu acho viajar assim muito lindo, encontrar novas pessoas como vocês também. Tem uma emoção e uma abertura também para entender o mundo, que é diverso, mas é lindo. Em qualquer parte que eu vou, cada lugar tem o seu charme, cada pessoa tem o seu charme, e também o cardápio de cada país é diferente. A caipirinha aqui, na verdade, eu gosto muito. E a música brasileira e tantas coisas. É sempre um prazer para mim estar entre fronteiras, entre países, entre mundos. E isso que então, o senhor é um verdadeiro nômade violinista. Sim, exatamente. Que maravilhoso. Como as pessoas acham o senhor nas redes sociais? Então, eu acho no Instagram, o meu Instagram é Oscar Borges Violinista, se me lembro bem, é assim, Oscar Borges Violinista. E no Facebook deve ser, eu acho a mesma. Só vou soletrar para quem está ouvindo, que é Oscar, vai estar na legenda aqui do podcast, mas é BOHORQUEZ e aí violinista. Violinista, sou violinista, sem a violinista. Claro, como se fosse inglês. Exatamente. E quando o senhor recebeu o convite para vir ao podcast, o que na cabeça do senhor mais ou menos era esse projeto? Era o violino didático? Bom, na verdade, eu só falei com você um pouco, não tinha muita mais noção, mas eu estava muito intrigado para, especialmente pela convite e bom, para mim compartilhar também nas aulas como ontem é um prazer para mim, mas obviamente para os estudantes que querem saber mais, orientar-se melhor, para sempre não tem essas dicas importantes. Eu acho muito importante, é um prazer para mim fazer isso, na verdade. Maravilhoso. A gente sabe que você vai para Porto Alegre agora e depois provavelmente volta para a Europa. Já tem previsão de retorno ao Brasil? A gente sabe que o senhor gosta muito do Brasil. Né? Provavelmente o ano que vem. Eu tenho já, antes de chegar para o Brasil, eu toquei alguns concertos no Chile. E aí já tenho quase uma convite, como se diz, confirmada para o ano que vem, mais ou menos na mesma época, outubro. E aí o interesse aqui é muito grande para eu voltar, não só para tocar concerto, mas também para dar aulas. Agora, a próxima temporada, 2025, já é encerrada aqui no Brasil, do ponto de vista de concerto. Mas se eu vou tocar para o Chile, já vou estar na região, muito provavelmente vou passar para São Paulo para alguns masterclass. Ok. Sigam o professor na rede social, no Instagram. Vai ter uma masterclass também no estúdio didático. Quem sabe Quem conversar? sabe, Não? podemos conversar. Eu gostaria muito de te agradecer a generosidade de sempre me responder nas redes sociais. Logo quando eu fiquei sabendo, eu já fiquei louca, que eu falei pra ele, você
A gente passou uma semana escutando as suas gravações no carro, Nossa. no Spotify. Ai, que legal. Devo dizer, daqui a pouco vai sair o meu novo disco, que tem um disco que vai sair o dia 7 de fevereiro, que se chama Unexpected America. Então, América Inesperado, um programa que é pouco tocado, pouco registrado, com uma obra brasileira, a quarta sonata de Camargo Guarnieri. Que maravilhoso. Está dentro. O resto do programa... Nossa, orquestras brasileiras, me escutem uma coisa. Eu adoraria ver isso. O senhor solando o concerto do Camargo Guarnieri para violino solo. Cara, então, isso ia ser maravilhoso. Então, eu já fiz, porque eu conheci anos atrás, eu acho que foi em 2015, a viúva de Camargo Guarnieri, a Vera Guarnieri, que me falaram agora que infelizmente ela também já faleceu. Mas na época eu encontrei ela, ele me passou as partituras dos concertos de violino e orquestra de Camargo Guarnieri e me falou, quando tiver oportunidades, de por favor tocar a obra do marido. E assim eu fiz, porque primeiro eu toquei o segundo concerto de Camargo Guarnieri com a orquestra do Sodre, em Montevideo. Que orquestra da rádio. Então você já tocou esses concertos? Sim, e depois eu propus no Rio, toquei com a orquestra da Universidade Fluminense, que é a cidade do outro lado do Rio. Como se chama essa cidade? Niterói. Então toquei em Niterói um concerto, mas tocamos no Rio também, no Teatro Meireles. E aí no Teatro Meireles veio a TV Brasil, gravou todo o concerto. Você consegue olhar no YouTube. Ok. Segundo concerto de Camargo Guarnieri. Ok, maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Mas chamem mais. É óbvio que eu e o Jean, nós estamos numa posição privilegiada, porque a gente tem contato com muitas pessoas, então a gente fica sabendo, às vezes, das programações antes delas serem divulgadas, enfim. A produção sempre tem contato com as produções. Né? Ah, que bom. Muito Ela bom. tem o caderninho dela, igual do Sherry. Ah, também tem um caderninho. Como se chama o cachorro dele? As filhas. Então a gente já estava sabendo disso. Eu já conhecia o seu trabalho, as pessoas que estão no Mozarteum, mas talvez as pessoas que estão nos ouvindo de outros estados brasileiros não conheçam tão bem. Então o podcast também dá essa oportunidade das pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Então sigam o Oscar nas redes sociais. Ouçam, vai lá no seu diretor musical, diretor artístico da sua orquestra, peça ele como solista na temporada do ano que vem. Ou se você estuda numa instituição, pede um masterclass. Pede uma mão. Claro. E se o senhor pudesse indicar um nome para vir ao podcast conversar com a gente, alguém que o senhor sabe que ou mora no Brasil, ou está vindo para o Brasil, que o senhor acha que seria interessante conversar, quem o senhor indicaria? O nome de músico que vem para o Brasil? Não, pode ser que seja brasileiro, pode ser que venha para o Brasil com alguma frequência. E pode ser que demore, tá? Porque teve convidado já que indicaram no episódio 13, que veio no episódio 100... quem a pessoa indicou veio no episódio 113, 100 episódios depois. Nossa! Então em algum momento vem. Opa! Nossa! Eu me lembro que tem uma menina, ela é... não sei se é americana, mas me lembro que eu fiz os meus estudos com ela no Instituto Curtis. Ela toca a viola, mora em Viena e tem um festival aqui em São Paulo. Como? Jennifer Stone. Jennifer Stone. Acho que é assim o nome dela. Sim, Stum. Jennifer Stum, exatamente. Não sei se vocês já tinham... Ainda não veio. Conhecemos também. Então, a Jennifer Stum, eu sei... Nunca acabei de encontrá-la aqui ou na Europa, mas na época, quando fui estudante, eu sei que ela tem uma relação com o Brasil. Esse festival Ilumina, sim. Maravilhoso. Tem aqui no Brasil e tem em vários lugares do mundo, né? Sim, sim. Maravilhoso. Se você gostou desse episódio, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um comentário com o que você gostou, deixa um comentário com o que você não gostou, de repente. Professor Oscar, muito, muito obrigado pela generosidade de vir.
Avaliem com 5 estrelas no Spotify. Escutem, tem bastante coisa do Oscar lá no Spotify também. Um abração e até mais. Tchau.